Dando continuidade ao nosso curso do Direito Constitucional, especificamente falando de teoria da Constituição, hoje nós vamos continuar e eu gostaria de falar sobre um tema que é muito importante, que é o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo. O constitucionalismo, para alguns autores, ele sempre existiu. Por que sempre existiu? Porque a partir do momento que há um Estado, uma sociedade formada, assim, organizada, com detentores de poder, toda uma organização política, social, deve haver uma Constituição, ainda que não seja escrita. Então, essa Constituição seria, para esses autores, um modo de ser do Estado. Um modo de ser do Estado. O constitucionalismo, propriamente dito, porém, só surgiu no século XVII, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, proclamando a supremacia do parlamento, e também, posteriormente, no século XVIII, com as Revoluções Francesas e a Revolução Americana, que deram origem às respectivas constituições. Neste momento do constitucionalismo, onde surgiram as constituições escritas, com exceção da Inglaterra, o que tinha como objetivo era a Constituição estabelecer-se como um sentido político de ordenação do território, de ordenação da vida em sociedade. E na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é expressamente dito que não há uma Constituição sem que haja separação de poderes e a definição dos direitos e garantias fundamentais. Esse conceito se parece muito com o das constituições liberais, sendo que, neste momento, a Constituição ainda não havia uma força normativa. Ainda não se falava de força normativa da Constituição. Como eu dito anteriormente, havia mais uma conotação, de fato, uma conotação política das constituições, como uma mera assim, programação, uma mera instituição de organização do Estado, mas sem ser dotada de normatividade, de obrigatoriedade. E o que é importante a gente falar aqui? Quando nós tratamos do poder constituinte, nós deixamos bem claro que o poder constituinte originário, ele dá origem a uma nova ordem. Então, quando nasce o constitucionalismo, com as revoluções no século XVIII, principalmente falando em Constituição escrita, mas sem deixar de falar também a Constituição da Inglaterra, quer dizer, a Inglaterra, mesmo sem ter uma Constituição escrita, é importante dizer que, com o constitucionalismo, a Constituição passa a ter outro significado, não como anteriormente, como um modo de ser do Estado, mas como uma criação, uma fundação de um Estado. Então, passa-se a entender a Constituição como a fundação de um Estado, a criação de um determinado Estado. Esse conceito coincide com o conceito de poder constituinte originário. Então, dando prosseguimento, o constitucionalismo, até então, ele não havia essa força normativa. Quando surge essa força normativa? Aí sim que nós vamos falar agora, que é o que chamamos de neoconstitucionalismo. E o que é o neoconstitucionalismo? Quando que ele surge? Nas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, o neoconstitucionalismo ele tem 3 marcos. Tem um marco teórico, tem um marco histórico, um marco filosófico e um marco teórico. O marco histórico seria a criação dos Estados democráticos de direito, e que surgiram na Europa
com o fim da Segunda Guerra Mundial, porque o Holocausto foi todo baseado em leis positivas, em leis regentes no ordenamento jurídico. Havia uma legitimação jurídica para aquelas atrocidades cometidas no nazismo. E, tendo em vista essas atrocidades, aí surgiu-se uma ideia de que deveria se voltar ao justnaturalismo, de ideias que superassem qualquer ordenamento jurídico, que estivessem acima de valores que fossem consagrados por toda a humanidade, que consagrassem direitos humanos. Sendo que, para não ser justnaturalista, o neoconstitucionalismo ele partiu de que havia a ideia de princípios universais, princípios que seriam extraídos dentro da própria Constituição, dotado de normatividade. Aí daí o marco histórico nas constituições da Europa ser o fim da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, a redemocratização. No Brasil, o marco histórico surgiu com a Constituição de 1988, que consolidou a redemocratização do Brasil após vários anos de ditadura militar. Perfeito? Feitas essas considerações sobre o marco histórico, nós vamos para o marco filosófico. O marco filosófico do neoconstitucionalismo consiste no pós-positivismo. No pós-positivismo e com a consagração de direitos fundamentais e a junção entre a moral e o direito. Porque, anteriormente, com o positivismo, havia-se a ideia de separação entre direito e moral. A lei era aquela que estava escrita, ainda que fosse uma lei injusta. Moral é a moral que caberia na concepção individual de cada um, mas que não era uma conduta proibida. Somente aquela conduta escrita, dita como proibida e reprimida, dotada de coercitibilidade e imperatividade, é que sim, era uma lei, era considerada sim, cogente, essa sim que tinha força, ainda que ela fosse injusta. E havia ainda os problemas também de lacunas legais, quando uma lei não regulava determinada matéria, como se fazia. Aí, autores mais positivistas, só que mais avançados, como eu posso citar Hans Kelsen e Herbert Haar, adotavam a seguinte premissa, que nas lacunas legislativas, quando não houvesse um comportamento que fosse descrito pelo legislador, deveria o juiz se valer da discricionariedade. Mas isso seria dar muito margem a um ativismo judicial de uma forma que não é o correto. Então, isso, com o passar do tempo, com o neoconstitucionalismo, nós temos o pós-positivismo com a junção entre direito e moral. O direito passa a também ser integrado por conceitos morais. A filosofia passa também a conviver com o direito. Há uma aproximação de outras disciplinas, há uma negação só do cientificismo que prevalecia no positivismo, há uma consagração dos ideais kantianos de dignidade da pessoa humana e consagração de princípios extraídos da própria ordem constitucional, do próprio ordenamento constitucional, sem precisar se valer do justnaturalismo. Então, esses princípios constitucionais, ainda que implícitos, que não explícitos no ordenamento jurídico, passaram a ter força normativa,
com o neoconstitucionalismo. Então, sem a gente perder aqui a perspectiva, marco filosófico, pós-positivismo, com a valorização dos direitos fundamentais e a junção entre a moral e o direito. E o marco teórico? Qual seria o marco teórico do neoconstitucionalismo para o professor Luiz Roberto Barroso? O marco teórico seria a consagração da supremacia da Constituição com a supremacia da Constituição, a força normativa da Constituição, irradiando sua força por todo o ordenamento jurídico, a expansão da jurisdição constitucional e uma nova interpretação constitucional. A essa nova interpretação constitucional é que é uma interpretação principiológica. O jurista, o intérprete, passa a se valer de princípios, como nós já falamos anteriormente, princípios constitucionais, ainda que implícitos, princípio da razoabilidade, princípio da moralidade, princípio do direito à vida, princípio da intimidade, princípio da segurança jurídica, princípios, ainda que implícitos no ordenamento jurídico. E também temos que falar de filtragem constitucional. Filtragem constitucional consiste na ideia de que todos os ramos do direito devem ser interpretados de acordo com a Constituição, se valendo da ideia de direitos fundamentais, e que a dignidade da pessoa humana ela fomenta todos os ramos do direito. Então, todos os ramos do direito passam a ser interpretados de acordo com a Constituição. O direito civil, que no século XVIII ele era considerado o centro das atenções, com o neoconstitucionalismo, a centralidade passa a ser a Constituição. Então, todos os ramos, direito civil, direito penal, direito processual, todos os ramos, inclusive o direito administrativo também, passam a ser interpretados com viés constitucional. Se eu fosse explanar mais aqui, eu poderia até falar também da principiologia no direito administrativo. Ao invés de se falar do princípio da legalidade no direito administrativo, hoje se tem a ideia de princípio da juridicidade. Juridicidade, ou seja, o cidadão, o administrador público, ele não está vinculado só à lei, ele está vinculado ao ordenamento jurídico como um todo, à Constituição Federal, por exemplo. Ele está vinculado à Constituição, não é só à lei, no sentido formal. Mas para nós darmos continuidade aqui ao tema, sem fugir, feito essa breve consideração sobre o neoconstitucionalismo, voltando agora aos sentidos da Constituição, nós falamos na aula passada sobre o sentido sociológico, sobre o sentido político, sobre o sentido jurídico da Constituição. Faltou falar sobre o sentido culturalista. O sentido culturalista da Constituição, ele abrange tanto o sentido, ele abrange a Constituição, tem a ideia de que a Constituição ela abrange tanto o sentido sociológico, o sentido político e o sentido jurídico. Ou seja, seria uma ideia de Constituição total. Então, quando vocês virem na prova, assim, o que é a Constituição total? Marque a alternativa certa, ou então descreva o que é a Constituição total. A Constituição total nada mais é do que a conjugação de todos esses elementos. O elemento sociológico, o elemento político, o elemento normativo, elementos econômicos, é a conjugação de todos esses elementos. De forma que a Constituição ela é cultura, ela é produto da cultura. Ela é produto da cultura e ela se conforma também de acordo com a cultura de um povo. Ela vai se adaptando também de acordo com as mudanças sociais. Feita essas considerações, eu vou falar sobre alguns sentidos de Constituição. Não vai dar para falar
dar tempo de falar de todos, mas eu vou falar de alguns, mesmo que depois a gente volte a falar sobre os outros sentidos da Constituição, correto? Então, é muito importante agora a gente falar sobre a Constituição dirigente de Gomes Canotilho, JJ Gomes Canotilho, José Joaquim Gomes Canotilho, o famoso Canotilho. É importante até dizer que a Constituição de 1988 ela foi baseada na Constituição de Canotilho, na Constituição de 1976 de Portugal, chamada de Constituição dirigente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ideia de Constituição dirigente trazida pelo professor Canotilho. A Constituição dirigente, ela tem como ideia, como prisma, o Estado social. Como nós sabemos, antes do Estado social havia o Estado liberal, a ideia do Estado se abster de intervir na liberdade e na propriedade das pessoas. A função do Estado era tão somente fornecer segurança para a população, só segurança. Com os abusos do Estado liberal, as atrocidades vivenciadas, inclusive com a Revolução Industrial, percebeu-se que havia necessidade, sim, que o Estado também intervisse na ordem econômica e social. Então, com essa ideia de Estado social, a intervenção do Estado na ordem social para garantir projetos sociais, para garantir que as pessoas tivessem aqueles direitos sociais, os direitos econômicos, houve-se também a ideia de normas programáticas, como nós já falamos na aula anterior. E a Constituição dirigente, ela nada mais é do que uma Constituição que ela traça programas políticos, normativos, estabelecidos na Constituição para serem implantados pelo legislador dos estados. Ou seja, é uma Constituição que ela é cheia de normas programáticas. Ela dirige o Estado, ela tem uma conduta tem uma ideia de firmar compromissos a serem estabelecidos pelo Estado através do legislador. Essa é a ideia de Constituição dirigente do José Joaquim Gomes Canotilho, sendo que na segunda edição do Canotilho tem um livro chamado A Constituição Dirigente. Ele idealizou muito a Constituição dirigente como ela podendo abarcar tudo, todas as necessidades que os cidadãos deveriam ter, né? Sendo capaz de fazer um projeto político apto a abranger a todos. Mas a Constituição dirigente, o próprio Canotilho, ele entendeu que essa Constituição dirigente, naqueles moldes que ela foi criada, ela morreu. Ela vigeu na década de 70 e 80, mas atualmente não há mais, não se falar num país com uma Constituição dirigente é o mesmo que dizer que a Constituição dirigente ela não tem o condão de dar satisfação às diversas pluralidades de uma sociedade tão complexa como a nossa, com alta tecnologia, com diversas formas de comunicação com o mercado, com a ordem internacional. Então, com isso, o próprio Canotilho ele reviu a sua concepção de Constituição dirigente de forma que ele passou a chamar de um constitucionalismo moralmente reflexivo. Essas são palavras
uma frase do próprio Canutilho. Com a revisão da Constituição dirigente, e Canutilho disse que para ser possível a existência de uma Constituição dirigente, a Constituição dirigente ela não morreu. Ela apenas modificou seu modo de ser. Ela tornou-se menos diretiva, tornou-se mais leve. O legislador continuou sem ter liberdade total. Ele tem uma vinculação com a Constituição, mas essa vinculação passou a ser mais suave, ser mais leve. Daí o termo chamado de constitucionalismo moralmente reflexivo. Guardem essa expressão, que pode cair na prova de vocês. Quando vocês ouvirem falar de constitucionalismo moralmente reflexivo, nada mais é do que a Constituição dirigente da atualidade, que ela tem ainda a ideia de traçar parâmetros para o legislador, mas esses parâmetros eles diminuíram porque diminuiu a programaticidade da Constituição. A Constituição passou a ser menos diretiva, porque deve-se ter em consideração a pluralidade social, a multiplicidade, a pluralidade, a diversidade de pessoas, de culturas, de famílias, de religiões. O mundo contemporâneo ele não comporta é impossível se tratar de todos os assuntos numa Constituição só. A ideia de Canutilho diz que a Constituição dirigente daquele molde tradicional, ela era interpretada daquela forma clássica, com a interpretação clássica, e com a centralidade só naquele indivíduo, sem considerar as dimensões de organizações internacionais que hoje permanecem e têm proeminência no mundo, sem essa ideia do relacionamento internacional, as ideias de meio ambiente, de direito do consumidor, esses novos direitos, chamados novos direitos, não eram abrangidos pela uma Constituição dirigente. Então, o que disse o professor Canutilho, que as constituições dirigentes da atualidade, elas deixaram de ter como parâmetro a Constituição para ter como parâmetro os tratados internacionais. Então, essa é a ideia de Constituição dirigente na atualidade. Ao invés de terem como parâmetro tão somente a Constituição, quer dizer, elas continuaram sendo diretivas, continuaram a dirigir o legislador, mas não totalmente, de forma mais leve. É um constitucionalismo moralmente reflexivo, sendo que a maior parte da condução das políticas públicas foram deixadas para os tratados internacionais, até tendo em vista a União Europeia, os blocos de países, esses blocos econômicos, no caso a União Europeia, e essa ideia também foi trazida para o Brasil, mesmo o Brasil não sendo parte de um bloco econômico, porque o Mercosul não é considerado um bloco econômico, mas o Brasil trava relações internacionais. Né? E tudo que vem, as inspirações que vêm da Europa são seguidamente observadas pelo nosso país, isso nós já sabemos, né? Então, deixando aqui de lado um pouco a Constituição dirigente de Canutilho e avançando um pouquinho mais, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida,
depois é só deixar um comentário, que eu vou passar para vocês o meu contato do Instagram, mas sem interromper a aula, vamos continuar. Dando continuidade ao tema, eu tenho aqui um roteirinho, que eu não dou aula com teleprompter, porque eu acho muito falso. A gente tem que estudar, o professor tem que estar sempre estudando. O professor não pode usar teleprompter, não. O teleprompter já vem tudo escrito, tudo pronto. A gente tem que estudar sempre, a vida toda. Vamos aqui. Eu vou falar agora sobre o constitucionalismo abusivo de David Landau. Então, o que seria o constitucionalismo abusivo de David Landau? É um norte-americano. Esse tema é um tema assim, muito interessante, um tema muito atual, que é importante eu abordar aqui, porque isso pode cair em prova. Inclusive, foi até objeto de decisão no ano passado do Supremo Tribunal Federal, quer dizer assim, decisão assim. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele citou o constitucionalismo abusivo de David Landau. Ele citou, ele fez uma citação num voto que ele proferiu numa medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 622. Então, tendo em vista a importância do tema e que já está sendo tratado pela doutrina nos manuais de 2020, é um tema novo, relevante, e David Landau, que é o autor do constitucionalismo abusivo, ele começou a escrever isso em 2013, no artigo em 2013, então está muito recente, nós estamos em 2020, 2013 para 2020 é pouco tempo, né? Então, é agora que está entrando no Brasil. Então, é importante a gente falar. O que seria o constitucionalismo abusivo? O constitucionalismo abusivo ocorre quando através de meios democráticos, meios constitucionais democráticos, estabelecidos na própria Constituição, são feitas algumas alterações legislativas ou mudanças constitucionais que afetam a democracia, afetam o pluralismo, a ideia de pluralismo. Então, o que acontece? Nos governos militares, nas ditaduras militares, houve um golpe, houve sempre um golpe, uma ruptura com uma ordem instituída anteriormente. Mas o constitucionalismo abusivo, ele dá a ideia de um retrocesso democrático. Retrocesso democrático na medida em que se caminha para um autoritarismo através de meios constitucionalmente legítimos. Através de meios constitucionalmente legítimos, há uma alteração de uma democracia para um regime autoritário. E isso dá uma satisfação para a ordem jurídica internacional, porque, por se valer, pelo fato daquele país que está se valendo do constitucionalismo abusivo, se valer de instrumentos democráticos inseridos na Constituição, é muito difícil saber que aquele país está caminhando para um autoritarismo ou se torna um país autoritário, uma ditadura. Então, essa é uma discussão atual. Aí eu cito novamente para vocês essa medida cautelar na DPF 622, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele fala, inclusive, ele fala sobre o constitucionalismo abusivo. Essa medida cautelar, ela foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso e foi proposta pela Procuradoria-Geral da República no sentido de declarar que seja declarada a inconstitucionalidade de um decreto
que promovia mudanças no Conselho Nacional da Criança, Conselho Nacional da Criança, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Esse decreto de 2019, ele promovia alterações no CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, de modo a fragilizar a sociedade civil. Esse decreto ele extinguia o mandato de membros integrantes desse conselho, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, do CONANDA. Extinguia mandato e também fragilizava o controle pela sociedade civil, de modo que o Poder Executivo ficaria no comando de uma política tão essencial, que constitui um direito fundamental, que é a infância e a adolescência, que são direitos fundamentais. Se tratando de criança e adolescente, temos que ter a ideia de proteção integral, de ideia de não retrocesso social. Então, entendeu-se que haveria um fortalecimento do Poder Executivo. O ministro Luiz Roberto Barroso deixou bem claro que no Brasil não há constitucionalismo abusivo, mas que é importante fazer a citação do constitucionalismo abusivo para evitar que no futuro isso venha a ocorrer, como ocorreu já em alguns países da América Latina. Podemos citar, no caso, a Venezuela. Então, feito essa consideração sobre o constitucionalismo abusivo, que pode ser matéria de prova, a gente vai dar prosseguimento aqui. Aí eu vou falar agora um pouco sobre a Constituição Simbólica, de Marcelo Neves, um autor chamado Marcelo Neves, que instituiu essa ideia de constitucionalismo simbólico. E o que seria para Marcelo Neves a Constituição Simbólica? Primeiramente, Marcelo Neves ele fala também da legislação simbólica, de leis simbólicas. A ideia de leis simbólicas, o que seriam essas leis simbólicas? Aí ele diz que em momentos assim de pressão social, de tensão social, por mudanças legislativas, para que seja feita alguma coisa para que melhore, para que uma medida seja tomada, os poderes se valem justamente o poder legislativo se vale do direito da legislação simbólica. Isso aí é muito comum no direito penal. Se fala assim, em direito penal simbólico, justamente para o exemplo clássico é o direito penal. Com o intuito de dar uma sensação de para tranquilizar a sociedade, criam-se normas penais assim, mais duras, mas que não necessariamente essas normas penais mais duras irão combater a criminalidade. Então, essa ideia de legislação simbólica. E quando a gente parte para a ideia de constituição simbólica, isso é pior ainda, fica mais grave. Uma constituição simbólica seria, da mesma forma que uma legislação simbólica, uma constituição que ela não consegue estabelecer parâmetros de comportamento a serem respeitados por toda a sociedade. Ela não gera expectativa de que aquelas condutas escritas na Constituição serão, se descumpridas, haverá alguma repressão. Ela não gera expectativas de cumprimento social das condutas escritas na Constituição. E como a Constituição ela regula também todo o ordenamento jurídico, consequentemente as leis
dos outros ramos do direito também são afetados. Todo o ordenamento jurídico é afetado. Todo o ordenamento jurídico ele se torna meramente simbólico, ou seja, o sentido político, a política domina a normatividade. Há um domínio da política sobre a normatividade. Aí, com isso, correm riscos de, segundo Marcelo Neves, de uma apatia da sociedade, uma apatia social, de um cinismo da classe política e até mesmo de haver corrupção, uma corrupção sistêmica. Então, feita essa consideração sobre o constitucionalismo, sobre a Constituição simbólica, ainda com Marcelo Neves, eu vou avançar e vou falar sobre um tema também que é muito importante, que é o transconstitucionalismo, que também é um tema que está muito em voga, também pode cair em concurso, né? É um tema bom mesmo para cair em concurso. O transconstitucionalismo, perdão. O que seria o transconstitucionalismo? O transconstitucionalismo nada mais é do que um entrelaçamento de um tema constitucional entre diversas ordens, diversos ordenamentos jurídicos, sejam estatais, internacionais, supranacionais, ou seja, um entrelaçamento, quando mesmo a questão constitucional ela é debatida tanto em um país como também em âmbito internacional. Um exemplo que Marcelo Neves dá sobre a princesa Caroline de Mônaco II, que ela foi vítima de paparazzis. Para o Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que, no caso da princesa, por ela ser uma figura pública, a privacidade não teria tanto valor como se ela fosse uma pessoa comum. Então, as fotos que foram tiradas pelos paparazzis para o Tribunal Constitucional Alemão, não houve uma violação ao direito à intimidade. Mas quando chegou no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, houve outro entendimento. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos entendeu que sim, que há uma violação à intimidade da princesa, mesmo ela sendo uma figura pública. Aí, isso é um exemplo de colisão. Houve uma divergência aqui entre a ordem alemã, o entendimento alemão e a ordem jurídica internacional. No Brasil, nós temos o exemplo do depositário infiel, que a Constituição permite a figura do depositário infiel. Mas a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela proíbe a prisão por dívidas. Aí, o que fez o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, numa evolução, ele passou a entender que todo o tratado de direitos humanos, se ele não for aprovado por 3/5 de seus membros, como estabelecido na Constituição, não tem status constitucional. Então, não tem status de emenda constitucional. Mas, por não ser aprovado por 3/5 de seus membros, ele tem status supralegal. Então, ele está sempre acima de uma lei ordinária. Então, o que ocorre? Ocorre um controle, quando nós temos um controle de uma lei em relação a um tratado de direitos humanos, que ele tem natureza supralegal, nós temos um controle chamado controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade. É um controle feito entre a compatibilidade daquela lei em relação ao Tratado de Direitos Humanos, que não tem status constitucional. Foi o que aconteceu com o caso do depositário fiel. Ao Supremo Tribunal Federal entendeu que o depositário infiel
ele fere a convenção, a prisão do depositário infiel, fere a Convenção de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Então, tendo isso em consideração, passou-se a entender que não é mais possível, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é mais possível a prisão por dívidas. Perfeito? Outro exemplo que nós temos também de transconstitucionalismo se deu com a lei de anistia. A lei de anistia, deixa eu ver se eu tenho aqui anotada a decisão aqui do Supremo Tribunal Federal. Está aqui. A DPF 153, ela recepcionou essa DPF 153, o Supremo Tribunal Federal, ele recepcionou a lei de anistia. Recepcionou no sentido, porque houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Levando-se em consideração que a lei de anistia ela é anterior à Constituição, não seria possível entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Daí, então, o Conselho Federal da OAB tem entrado com uma DPF, questionando justamente a lei de anistia, porque ela seria incompatível com a ordem constitucional em vigor. Então, não seria recepcionado, não estaria recepcionado. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que sim, que ela foi recepcionada pela Constituição de 1988, mesmo no que tange aos atos praticados pelos militares que estavam no poder, quando cometeram crimes de tortura contra civis. Mas isso, quando chegou no Tribunal Internacional, na Corte Internacional dos Direitos Humanos, a Corte Internacional dos Direitos Humanos entendeu de forma diferente. Entendeu que o Brasil, sim, que a lei de anistia viola, sim, viola a Convenção Internacional dos Direitos Humanos. Então, por violar a Convenção Internacional dos Direitos Humanos, ela não deveria ser recepcionada pelo Brasil. Aí nós temos um conflito entre a o Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, que se prevaleceu pela Convenção Internacional dos Direitos Humanos, e um conflito entre a ordem brasileira, o Supremo Tribunal Federal, que admitiu que houve a recepção da lei de anistia. Aí o que diz o professor Marcelo Neves? O professor Marcelo Neves diz que quando há esse conflito entre duas ordens jurídicas, não há que se impor unilateralmente o entendimento de um ordenamento, de uma ordem em relação à outra. Ou seja, não há que se impor o entendimento do direito internacional sobre o direito nacional. Então, ele acaba com essa ideia com aquela ideia de um nacional, do direito nacional e o direito internacional. O que prevalece? Prevalece o direito nacional ou o direito internacional? Ele parte da ideia de que deve haver deve haver pontes de transição para um diálogo constitucional, para ver conversações constitucionais, né, nessas diversas ordens jurídicas diferentes, até se chegar a um entendimento. Lógico que para se chegar a esse entendimento é difícil, mas é isso que parte do princípio o professor Marcelo Neves, que deve haver sempre pensando numa reconstrução. As ordens jurídicas devem estar sempre se reconstruindo, se reformando. Elas devem estar sempre se reconstruindo, se reformando, vendo as experiências umas das outras, no sentido de aprimorar o seu entendimento e chegar a um consenso. Então, a ideia de resolução... Qual seria a ideia do professor Marcelo Neves, para a gente resumir aqui? As soluções dessas colisões
das ordens de decisões de ordens jurídicas distintas são feitas através de conversações constitucionais. A ideia de conversações constitucionais, a ideia de diálogo constitucional. Deve haver sempre o diálogo constitucional. Então, por hoje nós ficamos por aqui e vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional. Nós voltamos na próxima aula. Eu espero vocês.